Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar do 8º episódio de Picard, intitulado Fragmentos, Como sempre, vou precisar dar os spoilers aqui, tá? Então se você ainda não assistiu o episódio, dá uma paradinha aí, assiste o episódio, depois vem aqui assistir a gente e comentar com a gente aqui o episódio aqui, tá? Bom, o que eu posso falar de Fragmentos? Depois dos dois últimos episódios, onde a gente teve maravilhosos fanservices aí, no caso, esse episódio meio que teve um gosto de, balde de água fria. Foi um episódio assim que teve alguns problemas meio sérios, mas ele também teve algumas virtudes, Então a gente vai aqui meio que tatear, falar um pouco sobre isso. Quais seriam primeiro as virtudes desse episódio? Em primeiro lugar, esse episódio ele tem basicamente dois núcleos, Ele tem o núcleo do Cubo Borg, e ele tem o núcleo da nave La Sirena, O núcleo do Cubo Borg ele foi, na minha opinião, um pouco mais interessante, Ele mostrou, entendeu, toda uma ação ali. Ele mostrou, a 7 de 9 aparecendo na história, para tomar o Cubo Borg junto com o Elnor, Ela voltou a ser Borg no momento para tentar trazer os Borgs para a coletividade, para poder tomar o Cubo Borg, mesmo a contragosto dela, porque talvez ela quisesse ser a rainha Borg daquela microcoletividade, não deixaria mais de ser, a rainha Borg daquela microcoletividade, assim como os Borgs assimilados não gostariam mais de ser desassimilados, havia esse risco, mas no final das contas o que aconteceu? A Rizzo, ela mandou ejetar todos os Angões Borgs do cubo, e aí isso acabou não acontecendo, Algumas pessoas falaram que um cubo Borg descontrolado, com Borgs assimilados, agora no final da história talvez não daria muito certo, Eu acho que de repente seria um elemento explosivo a mais aí, que poderia trazer uma coisa mais interessante para a história nesses dois últimos episódios que a gente tem aí pela frente, Eu acho que poderia ter sido assimilados os Borg sim, a 7-9 poderia ter se tornado uma rainha Borg, e essa questão dela não querer depois ser desassimilada assim como os outros Borgs, ela poderia introduzir um elemento novo, na história aí, mas tudo bem. Mas mesmo assim foi um núcleo bom, no caso, Então eu gostei muito dessa parte aí do Cubo Borg no caso aí, certo? Agora, outra parte que foi interessante também foi ver o Santiago Cabrera ter a oportunidade de fazer todos os seus hologramas, O Santiago Cabrera, ele nada mais, nada menos interpretou do que 6 personagens, E os seus hologramas acabaram sendo uma espécie de alívio cômico, para a história, Ainda mais no ambiente da Sirena, que estava extremamente pesado, nesse capítulo aí, Esse episódio ele também serviu, para amarrar todas as pontas soltas que a gente foi vendo ao longo da série, ao longo dos episódios, para a gente poder deixar os dois últimos episódios livres para a gente ter um bom desfecho da história, Então a gente viu toda a história do Rios, por causa o porquê dos traumas dele, A gente vê a Soja, se desenvolvendo cada vez mais como humana, buscando, vamos dizer assim, essas características humanas, o fato dela querer ser humana, ela fica um pouco mais em paz consigo mesma, no final do episódio, embora o episódio tenha sido inicialmente muito complicado nessa questão dela ser humana ou não, no caso, ela ainda vai ter alguns conflitos ainda, E a gente vai ter também, nessa parte aí também, das pontas soltas aí, que estão sendo amarradas, a gente está vendo também um desfecho aí para a Jurati, que a Jurati acaba reconhecendo a sua culpa, ela acaba se entregando, resignada para as autoridades, ela vai se entregar resignada para as autoridades, no caso, mas ela também vai ter uma conversa com a Jurati que vai, inclusive, ajudar na humanização da Jurati, Então isso foi uma coisa boa da história também. Então essa conversa entre a Jurati e a Soji foi interessante aí no caso, Agora, interessante também foi a conversa que houve no final do episódio entre o Picard e o Rios, falando sobre toda uma questão de otimismo, sobre toda uma questão de se esquecer o passado nebuloso, se esquecer o passado que o Zhat Vash acabou fazendo, de destruir os androides, de fazer a Federação ficar com medo de fazer androides, na Frota Estelar também, coisa e tal, E de você olhar para frente, de você ter uma visão otimista e de você construir o futuro com um espírito de curiosidade, coisa e tal. Foi um discurso ali utópico,
que a gente via em Jornada nas Estrelas, né? Para a gente poder terminar o episódio com uma carga um pouco mais otimista, até porque o episódio ele teve um tom altamente pessimista, né? E aí é nesse momento que eu quero entrar, né, na parte negativa, né, desse episódio aí. O que acontece? Em primeiro lugar, né, antes de a gente entrar nessa parte mais pessimista, em primeiro lugar, a gente teve uma ficção científica muito plana, muito barata, muito infantiloide, né? Por quê? Porque se fala de uma civilização de 200, 300 mil anos atrás que, vejam bem, gente, pegou 8 sóis, juntou, fez um sistema óctuplo, né? Colocou um planeta ali no meio, né? E fez tudo isso para chamar a atenção das pessoas, né? Para o caso de que eles desenvolveram androides no passado e que esses androides acabaram destruindo essa civilização. Em primeiro lugar, uma civilização que tem tecnologia para colocar 8 sóis junto de um planeta, ela vai ser destruída facilmente por androides. É um negócio meio que não encaixa bem. Segunda coisa, a ficção científica, né? A boa ficção científica é aquela ficção científica que às vezes antecipa o futuro, né? Por isso que a gente fala de um Júlio Verne, por isso que a gente fala de um Isaac Asimov, né? Porque eles fizeram ficções científicas, entendeu? Bem com os pés no chão, né? Onde a gente vê uma antecipação do futuro. Até a própria Jornada nas Estrelas fez isso também, né? Quanto mais a ficção científica fica muito translocada, quanto mais a ficção científica ela fica muito fora da realidade, fora demais da realidade, né? Ela ultrapassa, ela extrapola, né, os limites do que é ser uma ficção, né? Quanto mais ela faz isso, mais ela se aproxima da fantasia. E esse negócio de você pegar 8 sóis e juntar, gente, por mais civilizada, por mais avançada, perdão, que uma civilização seja, cara, esse negócio é uma coisa que, poxa, parece coisa que foi escrito por criança, sabe? Não tem uma... Não tem... é o tipo da coisa que você não consegue levar muito a sério, entendeu? Eu sei que Jornada nas Estrelas é pseudociência, eu sei que Jornada nas Estrelas às vezes exagera um pouco também, o próprio conceito de dobra espacial, por exemplo, a própria coisa de você dar uma volta em dobra quase 10 em torno do Sol e você viajar no tempo. Eu sei que tem essas coisas, mas dessa vez eu acho que eles exageraram demais. Até porque é impossível de você ter vida, entendeu? Num planeta que orbita 2 sóis. Né? Para começo de conversa, né? Num planeta que esteja próximo de 2 sóis. Né? Aquilo que você vê em Guerra nas Estrelas de Tatooine e coisa e tal, aquilo é impossível. A radiação ali de 2 sóis torna impossível a vida no planeta. Agora imagina 8. Agora você imagina toda a força gravitacional que 8 estrelas próximas uma da outra fazem, entendeu, no espaço-tempo, deformam o espaço-tempo, as chamadas forças de maré, né, que a gente fala em astronomia, né, que são aquelas deformações no espaço-tempo que um campo gravitacional muito intenso produz, né, que, por exemplo, você vê em Saturno, os anéis de Saturno. Os anéis de Saturno eram para ser uma lua, né, mas aí as forças de maré fizeram o quê? Provavelmente fizeram, né, fragmentaram aquela lua e transformaram em anéis. Entre Marte e Júpiter você tem um cinturão de asteroides, né, era para ser um planeta, mas aí de repente a atração gravitacional de Júpiter muito violenta fragmentou esse planeta em milhares de asteroides, né? Então agora você imagina 8 estrelas ali, a força gravitacional, que é isso, entendeu? Então já fica uma ficção científica ali meio esdrúxula, né? Fica uma ficção científica meio infantil, né? Então esse negócio foi um negócio complicado. Agora, o que foi complicado mesmo, né, nesse episódio foi o pessimismo doentio desse episódio. Aquela coisa da advertência ser uma coisa tão terrível, que as pessoas não resistem. Aí você vê lá naquelas 8 romulanas rúnicas lá, comandadas pela Comodoro O, né, que agora a gente sabe que é uma, como é que a gente fala? Que é uma mestiça entre Romulano e Vulcana, né? Que ela chega, né, e mostra a tal da advertência para aquelas mulheres, e aquelas mulheres não aguentam ver aquela advertência, elas dão um tiro na cabeça, elas pegam uma pedra e começam a dar pedrada na cabeça, ou seja, suicídio em massa ali, e aí só a Riso, né, e a tia dela, que é a Hamda, né, a gente descobre que a Hamda é a tia dela, né, sobrevivem, mas a Hamda ainda fica meio lelé da cuca, no caso, né,
a gente tem essa situação aí desse suicídio todo. A gente vê muito suicídio nesse episódio. Acho que nunca um episódio da franquia de Jornada nas Estrelas abordou tanto a questão do suicídio, né? E isso acabou tornando o episódio muito pesado, muito melancólico, muito depressivo. Você tem vontade de fazer terapia quando sai desse episódio. Aliás, esse episódio é uma imensa terapia de grupo, se a gente pensar nesse sentido aí, né? Porque quando você, né, vai para a nave, para a Sirena, no caso, né, a gente vê ali o Rios, né, falando do passado pregresso dele, que ele tinha um capitão que ele contava como um pai, que era o Vandermeer. O Vandermeer, ele precisa matar, né, ele precisa matar uma moça que é igualzinha a Souji e um, como é que a gente fala, um diplomata, né, que era chamado Beautiful Flower, Flor Bonita. Cara, parece que foi um hippie que escreveu esse episódio, cara, coisa doida, né, o cara se chamar Flor Bonita, mas tudo bem, né. Aí esse Vandermeer, ele mata esses dois androides aí, porque eles eram na verdade androides, né, amando, entendeu, da Frota Estelar. Aí o Rios dá um esporro no Vandermeer, depois o Vandermeer se mata, né, cheio de culpa, né? Aí depois o Rios fica todo deprimido por causa disso, é por isso que ele é deprimido daquele jeito, né? A gente vê a Souji também com seus problemas existenciais, né? De ser humano ou não, de ser perseguido ou não, de ser culpada por toda aquela querela entre os Romulanos e a Federação, coisa e tal, e que a gente está vendo aí, de matar os sintéticos, coisa e tal, né? A gente vê também a Jurati ali também, falando também de como a advertência, né, atormenta ela, que a única forma dela se confortar da advertência é ela pensar em suicídio. Gente, ficou pesado demais isso, sabe? Eu acho que ficou muito pesado, ficou muito forte, entendeu? E eu acho que, sabe, não ficou de bom tom de novo esse tipo de coisa, né? Quer dizer, se o Picard no final do episódio ele faz aquele discurso mais otimista, se a Souji e a Jurati elas estão conversando e a Souji ela fica mais próxima de uma humanidade, né? Se você tem esses pontos positivos no episódio, é para meio que dar uma aplainada, é meio que para dar uma acalmada nesse clima altamente pessimista que o episódio teve, de você falar de suicídio 3 vezes no episódio, em 3 situações diferentes, né? Então, quer dizer, isso daí foi muito complicado. Só um último adendo, né? Já que a gente está falando da advertência, é interessante a gente perceber que na advertência aparece rapidamente o rosto do Data, né? Nas visões da advertência, né? E aparece um gato também. A gente se pergunta seu Spot, né? Seu Spot, né? Que é o gato ou a gata do Data lá, coisa e tal, né? Então, gente, o episódio aí foi mais ou menos isso, né? Teve um fanservice da 7 de 9 novamente, né? Que foi a parte boa da coisa, né? Foi a parte boa da coisa, né? Teve essa coisa essas mensagens otimistas, né, dentro da La Sirena. Teve essa chance do Santiago Cabrera fazer 6 papéis, que foi um alívio cômico legal, né? Só que esse clima altamente pessimista e essa ficção científica muito escrita assim de qualquer jeito, sabe? Ela, sabe, incomodou bastante. Essas coisas incomodaram bastante, né? Então agora a gente vai para a reta final, a gente vai para os 2 últimos episódios, né? E vamos ver o que acontece por aí, tá? Vou ficando por aqui, desejando a todos vida longa e próspera, né? Deem uma olhadinha lá na Batata Espacial, que eu vou colocar uma resenha, né, comentada do episódio 8 lá, mais detalhado, que escrito a gente consegue falar mais coisas, né? Lendo, né, do que fazer o vídeo, né, no caso, né? E vocês também, por favor, não deixem de curtir, compartilhar, né, e se inscrever, né, no Diário do Capitão, né, e comentar nas redes sociais, né, entrar em contato com a gente, que essa ajuda sempre é muito bem-vinda de vocês, tá certo? Um abração a todos, até a próxima, fui!